E agora a gente muda de assunto para falar de uma realidade, gente, que cada vez mais aumenta aqui no país. É o quê? O número de crianças com pais separados, né? No Brasil, de acordo com o IBGE, cerca de 42% das crianças de 0 a 14 anos vivem com apenas um dos pais, o que inclui aí pais separados e mães solteiras. E a maior parte dessas crianças vive com a mãe, já que a guarda materna ainda é maior, né? E aí, chega no período de festa de fim de ano, férias escolares, a gente sabe muito bem o quanto isso pode ser conflituoso, tanto para quem é pai, para quem é mãe, quanto para a mente das crianças, né? Vamos lá, no papel tudo é lindo. Vamos lá, vai tirar férias com o papai, vai lá, tá na hora do papai. Agora é com a mamãe, tá na hora da mamãe. No papel tudo é lindo. Mas na prática, por que é tão difícil fazer do jeito que foi determinado pela lei? Pode viajar com a criança? E se a outra parte não quiser entregar o filho? O que eu devo fazer? Gente, são tantas situações que acontecem, né, diante aí de pais separados. Então, para tirar todas essas dúvidas, primeiro de tudo, eu quero a sua participação. Tá aqui o nosso WhatsApp. Conta pra gente como é que é essa realidade. Você se dá bem com o pai do seu filho nesse quesito aí, em relação às férias? Foi tudo bem acordado ou não? É uma confusão para pegar a criança. Vem cá, participa aqui com a gente. Nós recebemos aqui no nosso estúdio Letícia Rodrigues, psicóloga. Obrigada, Lê, pela sua presença aqui com a gente. Camila Dias, advogada, vai explicar também o que pode, o que não pode, o que diz a lei nessas situações. E a gente também recebe aqui a Janaína, que vai contar a experiência que ela vive. Você tem um filho de 12 anos, não é isso, Janaína? Conta pra gente. Eu tenho um filho de 12 anos. Eu sou separada do pai dele desde quando eu estava grávida de 5 meses. E no começo, quando meu filho nasceu, foi difícil ter que dividir essa guarda. Mas depois a gente passou a amadurecer pelo bem-estar do nosso filho e colocar as ideias certo para seguir o certo para o bem-estar dele, né? Por exemplo, voltando então a alguns anos, né, naquela parte mais conflituosa, chegava esse período de férias, como é que era? Como é que vocês decidiam isso? Funcionava, dava certo, não dava? Então, como eu disse, no começo foi difícil. Quando meu filho fez seus 4 aninhos, que eu tive que mudar para Cariacica, e ele mora em Domingo Martins, a gente teve que fazer essa divisão, né? O Natal, o Ano Novo passa aqui, as férias passa aqui, eu passo na metade na sua casa. A gente aprendeu a lidar, e o meu filho também. Super aprendeu a lidar com isso. Se, quando é o período de passar as férias lá, ele passa, inclusive ele está de férias na casa do pai. Aí, devido ao serviço do pai, eu perguntei, vai querer passar o Natal ou o Ano Novo? O meu serviço dá para passar o Natal. Então, o Ano Novo, ele passa comigo. Depois do Ano Novo, ele volta de novo para terminar de passar as férias com o pai. O que era mais difícil naquela época? De ficar longe do meu filho, né? A própria mãe aceitar isso? Sim, era difícil isso, né? De estar lá. Será que está comendo bem? Será que está bem? Mesmo sabendo que o pai é um pai bom, responsável. Tem a mãe dele também, a avó do meu filho é uma pessoa que também ajuda a cuidar, né? É responsável, é boa. A madrasta também é responsável, é boa, mas você fica aquele pé atrás, né? Mãe é mãe, né? Então... Camila, o que diz a lei sobre esse assunto, né? Chega nesse período do ano, que deve estar rolando de conflito aí por conta disso. Sempre tem nessa época, né? Infelizmente. Mas, assim, pela lei, essa questão da divisão tem que ser o máximo igualitária que a gente conseguir ter. Ou seja, esse revezamento ele é saudável, né? Dentro de um panorama aqui que a gente coloca, né? numa situação bacana, entre pai, né? Mãe e filho. Então, pela lei, pelo que a gente coloca nos acordos, normalmente a regra é metade com cada um desse tempo. Então, se a criança está ali 2 meses de férias, 1 mês com a mãe, 1 mês com o pai, ou se pode revezar semanalmente ou quinzenalmente, para não ficar um período tão grande, né? Quanto mais se eles forem menores. Mas, assim, sempre priorizando os dois, porque não há diferença entre pai e mãe. Então, Natal e Ano Novo também revezado. Tem famílias que revezam, por exemplo, o Natal esse ano com o pai, o Ano Novo com a mãe. Tem outras famílias que é Natal e Ano Novo de um ano com um, Natal e Ano Novo do outro ano com o outro. Que aí mora longe, então pode ficar um período, né? Então, só que isso a gente tem que estabelecer, porque cada casa funciona de um jeito. Não adianta, no formato da casa dela, do meu, do seu, cada um é de uma forma. Mas sempre priorizando isso. Todo mundo tem o seu espaço. Mas é importante a gente ressaltar, quem estabelece isso, Camila? Juiz.
Esses acordos precisam estar homologados, né? A gente reforça sempre isso. Por quê? Porque se ele não tiver homologado, eu combinei assim com o pai do meu filho. Então, suponhamos que, não, combinei que o Natal é lá e o Ano Novo comigo. E se esse pai não devolve essa criança, você tem, às vezes, uma viagem marcada, como é que faz? Não tem como você ir lá buscar. Não tem como levar a polícia, porque pai e mãe não raptam filhos. Então, se tiver lá no papel direitinho, a gente tem aonde recorrer e fazer valer aquela decisão judicial. Mas, Letícia, às vezes está ali no papel, às vezes os pais têm consciência disso, mas nem sempre a criança quer. E aí, como que a gente explica isso para eles? Pois é, né, Roberto? Acho que como a Camila bem colocou, assim, cada caso é um caso, em se tratando dessas questões familiares, eu acho que precisa ter um olhar na singularidade de cada família. A criança não querer é um indicativo de alguma coisa. Então, esse não querer da criança, ele precisa ser considerado, ela precisa ser ouvida, ela precisa ser validada nos sentimentos dela e ela precisa minimamente receber esse acolhimento de quem está ouvindo, quer o pai ou a mãe, para que ela possa externar esse não querer. É claro que esse não querer dela não vai ditar o que vai acontecer. Então, é importante que essa mãe ou esse pai vá procurar saber o que está acontecendo, o que está acontecendo naquele ambiente. É necessário pensar que existem muitas variáveis que interferem nisso. Não necessariamente aquela criança está sendo maltratada ali. Às vezes, aquela criança não tem familiaridade com aquele lugar. E seria interessante, antes desse período de férias, ir fazendo uma adequação. Acontece muito nas famílias das crianças não ter convivência alguma com a outra parte, chega nas férias, de repente ela vai para esse lugar, para esse lar, que é estranho para ela. Então, se você quer realmente pensar no bem-estar do seu filho, eu penso que a premissa é sempre essa, o bem-estar da criança, e você percebe que essa criança tem uma rigidez e uma resistência para ir para esse outro lar, assegura que aquele outro ambiente é seguro e, se realmente for, vá fazendo essa transição, vá fazendo chamadas de vídeo antes do período de férias, vai familiarizando a criança com aquele espaço e aí, gradativamente, se realmente essa for a questão, ela vai entendendo que aquele lugar também pertence a ela. Mas obrigá-la a ir nunca é um bom caminho. Que às vezes, né, pega na pirraça e vai de qualquer jeito e isso pode, às vezes, ser até traumático para a criança? Exatamente, assim, vamos pensar que em tempos atrás, pensar em divórcio por si só já era uma questão de trauma, né? Os pais separados, as crianças ficam traumatizadas. Hoje a gente percebe que não é assim que acontece. Hoje a gente percebe quanto mais harmônico for essa separação e quanto mais a criança entender que ela pertence àqueles dois espaços, melhor para ela. Então, ela nunca deve ser obrigada a ir, né, gritando, chorando, porque ela não vai se sentir bem naquele lugar. Então, é importante que as variáveis sejam consideradas, as duas partes possam ter um lugar de comunicação para poder, né, chegar aí um denominador comum e a criança poder se sentir bem naquele outro lugar, naquele outro Já espaço. chegaram participações polêmicas. Vamos lá. Tem gente que diz, boa tarde, eu estou vendo essa questão da guarda de crianças, eu tenho que forçar meu filho a ir com o pai, ele tem 13 anos, porém ele não quer ir, porque o pai já deixou ele com pessoas desconhecidas e meu filho não quis ir mais para a casa do pai depois disso. E aí, Camila? Então, aproveitando a fala também da Letícia e a dúvida do nosso telespectador, criança e adolescente, a gente fala o seguinte na justiça, eles não decidem, porém, eles opinam. Então, assim, ele já tem uma idade, com 13 anos, que tem uma noção maior desse contexto todo. Algo está acontecendo, como ele citou, né, aí no comentário, para essa criança, esse adolescente não está querendo ir. Então, ele precisa ser atendido também nas suas necessidades. Aí, se eu não mandar, o que acontece? Se ele não for, é uma prática de alienação parental, porque a criança, adolescente, não ter o convívio por parte do outro genitor, pode gerar esse ato de alienação. Mas, no caso de uma idade dessa, onde a opinião ela é importante, se um juiz, se for feito um estudo psicossocial com esse jovem, esse adolescente, e entender esse contexto, vão perceber o motivo pelo qual está ensejando essa recusa. Então, assim, ele precisa ser respeitado e, obviamente, sempre estimulado a estar convivendo com o pai, porque se houve o erro, né, em algum momento aí da criação, também pode ser um momento de ressignificar isso, né? Então, numa próxima vez, não vai ficar com estranhos, até porque hoje ele consegue, né, falar, dizer o que está acontecendo. Então, sempre a gente precisa ter isso em mente, Roberta, que as crianças e os adolescentes, eles não decidem.
Quem decide é pai e mães, que são os responsáveis por eles. Porém, essa necessidade de escutá-los, simplesmente por uma pirraça, ou, como a Letícia explicou, às vezes é porque não está familiarizado, né? Não necessariamente seu filho não vai querer ir porque ele está sofrendo algo lá, né? Às vezes a gente não quer ir na casa de alguém também, ainda mais se for um pai que convive pouco. Como assim, né? Passo o ano todo longe de mim, de repente eu vou ter que ficar tanto tempo. Então, assim, vamos dar ouvido às crianças e aos adolescentes, porém, levando em consideração que a outra parte também precisa desse convívio. Jana, já aconteceu em algum momento, embora hoje tudo flua muito bem entre você e o pai do seu filho, mas em algum momento seu filho não quis ir para a casa do pai? Não, eu nunca tive esse momento de ele não querer ir. Eu acho que é como todo mundo pautou aqui. Eu acho que é em relação ao convívio. Independente de eu ter separado dele quando eu estava grávida de 5 meses, ele sempre foi um pai presente. Então, eu acho que isso ajudou que o meu filho tivesse esse bom convívio, tanto da parte daqui como da parte de lá. Entendeu? Então, eu nunca tive esse problema do meu filho não querer ir para lá ou meu filho não querer vir para cá. Entendeu? Nunca, porque ele sempre foi um pai presente. Mas já teve aquela história, às vezes está lá brincando com a família do pai. Ah, mãe, deixa eu ficar aqui mais um dia. Mas com a avó. Com a ele avó. É mais apegado com a avó do pai. Já aconteceu? Muito apaixonado pela avó, ele. Já aconteceu, sim. E aí, de você? ele não querer vir para ficar com a avó, não assim para ficar com o pai. Não que ele ama, mas a avó é o xodó dele, né? E você a liberou? Mãe do pai. Libero, sempre libero para a avó. Não tem como. É a segunda mãe, né? Tem como não tirar da avó. É sobre isso, né? Sobre pensar primeiro no filho, né, Camila? Isso. Ver como é que funciona essa relação. A gente fala aqui, Roberta, né, que tem que ser dividido, que tem que ser assim, usando uma regra. Só que cada lar ele segue uma dinâmica, como dizemos aqui, né? Às vezes, por exemplo, eu tenho um cliente que eles moram em outro país, então só vê nesses períodos escolares. O que a gente está escrito lá no acordo? Que o período inteiro de férias escolar vai ficar com a outra parte. E não se faz um pai ausente mesmo assim, porque está ali fazendo videochamadas, então cada caso é um. Olha, tem mais... Tá uma chuva de comentários aqui. Vamos lá. Deixa eu selecionar outra aqui. Olha, boa tarde, quero fazer uma pergunta. Prefiro não me identificar, por favor. Eu sou separada no papel, tenho uma filha de 6 anos. Nesse período de férias, ela está com o pai. Ele mora em outro estado. Ele disse que não vai pagar pensão em janeiro, pois a criança está com ele. Isso é certo? Não tem nada a ver a questão de pensão alimentícia com férias escolares. Essa dúvida aí, ela é recorrente assim, nos nossos escritórios, né? Porque as contas às quais a criança tem, ela não está restrita ao período de estar convivendo. Então, assim, não tem como a gente, quem tem a guarda, quem tem a moradia, no caso é a mãe dela, simplesmente não pagar a parte que corresponde à criança. Ele não pode deixar de pagar e ainda corre o risco, caso essa genitora queira, de receber um cumprimento de sentença aí. Ó, chegou um comentário aqui do André. Boa tarde, Roberta. Eu tenho meu filho, ele mora em Salvador com a mãe. Mas ela, de forma alguma, deixa com que ele venha para cá. Eu já tentei de todas as formas. Hoje, a gente até tem uma conversa amigável, mas para deixar ele vir para cá, ela não deixa. Ele tem 4 anos de idade. O que eu faço? E aí? Muito provavelmente, ele não tem uma ação judicial que regulamente, porque lá vai estar escrito que tem, sim, que ter essa convivência paterna de... Como a gente já explicou aqui. Mas aí, sendo criança, o pai tem que ir lá pegar ou a mãe que tem que Não, normalmente trazer? É o pai quem tem que buscar. Quem mora longe que vai... E o custo disso, Camila? Fica por conta de quem mora longe. De quem mora longe? Normalmente, né? Pode... Então, por exemplo, a mãe tem que pagar a passagem aérea para o pai ir lá pegar? Não, o pai que mora aqui, porque ele já convive pouco, né? Uhum. Então, ele vai lá, ou um terceiro que eles tenham, né? Às vezes é uma avó que faz esse translado. Quando chegar uma idade que as companhias aéreas, né, têm aquele serviço de auxílio, as crianças que moram longe podem vir com esses, né, auxiliares das companhias. Mas, assim, normalmente, né, a gente tem aí como regra, o pai pega, o que mora longe, vai lá buscar a criança, traz de volta, passa o período, depois vai lá devolver a criança. Olha só, Letícia, tem um outro comentário de uma mãe que diz: o meu filho só viu a filha dele até os 3 anos. Hoje ela tem 18 anos e a mãe não deixa ela conviver, conhecer o pai, só conhecer os avós. Meu filho não fala nada, mas a gente vê ele triste. Se tem uma coisa que a gente sempre diz, né, é que o tempo passa e as memórias, né, aquilo que o pai deixou de viver com a filha ou então a mãe também. Tem como reconstruir isso depois? Igual aqui, a filha já está com 18 anos.
Olha, Roberta, sempre tem. Mas a gente sabe que muitos vínculos foram perdidos, né? Muitos aniversários, muitos natais, muito tempo, né? Me parece que 15 anos de falta de convívio. Mas se existe uma tristeza, se existe uma disposição de querer estar presente para essa filha, sempre é tempo, sempre é tempo. Então, me parece que é a avó, né, que está se colocando aí na opinião. Mas, então, sempre é tempo, porque cada fase, ela tem a sua beleza. Então, se você perdeu a primeira infância, se você perdeu a adolescência, que você tenha a juventude, né? E busque construir alguma coisa nessa juventude. Mas sempre é tempo. Agora, o tema-chave desse estúdio aqui, desse debate é o quê? É como equilibrar essa boa convivência. Não interessa se você não se dá bem com o pai do seu filho, mas pensar aí numas férias saudáveis para o seu filho, né, para suas crianças. Como equilibrar isso, Letícia? Eu penso assim que a premissa é sempre o bem-estar da criança. O que a gente percebe no dia a dia, o caso da Jana é um caso muito bonito até, porque assim, existe uma harmonia, existe um cuidado, existe um respeito, mas não, infelizmente não é a regra, é a exceção. Porque quando há um rompimento de uma relação, é sempre presente muita mágoa, muita briga, muita confusão, e na maioria dos casos o que a gente percebe é a criança ali naquele lugar como uma moeda de troca. E isso traz muito adoecimento para a criança. Então, se você parte do pressuposto que a sua prioridade é sempre o bem-estar do seu filho, tudo que vier a partir disso vai ser negociável, vai ser conversado. É como você trouxe no exemplo, ele quis ficar mais um dia com a avó. Se a prioridade é o bem-estar do meu filho, ele vai ficar mais um dia com a avó, mesmo que esse dia não esteja ali legitimado. Então, eu penso que sempre assim, você olhar para a criança como uma prioridade, olhar para o filho como uma prioridade, e o bem-estar dele tem sempre que estar em primeiro lugar. Como é que foi essa mudança de comportamento das duas partes, tanto você quanto o pai, pensando, tipo, olha, a gente precisa realmente priorizar o bem-estar do nosso filho? Então, como eu te falei, não foi fácil no começo, a gente separou, gera aquela mágoa, né? Grávida de 5 meses, sem pai, sem mãe, que eu sou do Acre. Então, foi difícil. Mas quando meu filho passou a crescer, passou a ter um pouco de conhecimento e de perguntar, mãe, por que você não vive com meu pai? Já teve essa fase. Aí você coloca a cabeça no lugar e fala, não, vamos tentar fazer o melhor para ele, né? Vamos tentar nos dar bem, tentar brigar, era muitas brigas. A gente não pode fantasiar que é mil maravilha, foi no começo. Nossa, meu filho vive na casa do pai, na minha casa, hoje nós se dá bem. Não foi assim. Foi muita briga, já tivemos na justiça. Depois que a gente botou nossa cabeça no lugar, eu casei de novo, ele casou de novo. Teve outra família. Essas famílias nos ajudaram a gente ter esse equilíbrio. Agora, Camila, a gente conversou aqui, teve um bate-papo nos bastidores. A Jana falou que essa determinação, da maneira que fluiu, hoje foi só verbalmente. Não teve um acordo judicial. Né? Que bom que deu tudo certo aqui na família da Janaína, mas que tipo de risco, quais são os riscos que as pessoas acabam correndo nessas horas? Então, esse é um cenário utópico, né? Quem dera que a gente não precisasse da justiça para estar limitando aí as nossas relações. Mas, assim, se a gente não tem esse acordo, a gente não sabe quando é que a criança vai, quando que volta, horário, essa segurança, porque aqui a gente está falando de uma família onde a família paterna também recebia muito bem essa criança. Então, assim, a gente precisa saber os locais onde essa criança está indo, as pessoas que estão envolvidas nessa relação. E também pode gerar alienação parental, como a gente disse aqui. Se a Jana não quisesse mandar o filho dela, né, que também tem um pai, não, ele não vai esse ano porque eu quero ele aqui. O que esse pai ia fazer? Nada se não tem uma homologação. Então, também entender que levar para a justiça não é que é um problema, é uma segurança para todo mundo, e principalmente para criança e para adolescente envolvidos. Eu estou vendo aqui muitos comentários, vou resumir de um modo geral. Assim, muita gente não quer liberar o filho. Tem muitos relatos assim, tá na vez eu pegar meu filho e a mãe não deixa, ou então o contrário, o pai inventa desculpa. Letícia, qual é o dano que acaba causando na vida dessa criança? O dano é um ambiente inseguro, instável, ansioso. Uma coisa importante da gente pensar é que, assim, que nesses casos é importante que os pais eles tenham comportamentos adultos para a criança poder exercer o direito de ser criança.
poder se sentir cuidada, amada, respeitada. Então, se a sua negativa é por birra ou por vingança, você não está sendo adulto, você vai estar sendo infantil. Então, quanto mais adulto você for, quanto mais responsável por essa criança você for, mais fluido e fácil vai ser essa situação que por si só é tão complexa, né? Gente, obrigada pela participação de vocês. E que bom que a gente conseguiu trazer um exemplo como a Jana, né? Que ela e o pai entraram num consenso pensando justamente nas férias, né? Na qualidade de vida do filho.